Graça e a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Privilégio estar aqui, coração cheio de gratidão a Deus. Gratidão pela bondade e a misericórdia do Senhor, que é infinita. Infinita. O Senhor, Ele é rico em graça e bondade. E eu estar aqui hoje é uma prova gigantesca disso, da bondade de Deus. O que seríamos de nós sem o Senhor? Para aqueles que não me conhecem, eu conheço. Estou vendo aqui algumas feições familiares, algumas pessoas que a minha memória não está deixando falhar. Muita gente querida aqui. E é um privilégio poder estar com vocês hoje, compartilhando aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por meio também das nossas vidas. Eu me chamo Diego, a minha esposa acabou de sair, foi levar as nossas crianças, minha esposa Janaína, foi levar a Maria Flor, que é minha filha de 6 anos, vai fazer 6 anos agora, em agosto, a Aurora, minha segunda filha, e o Dante, que é o meu caçula. Nós somos missionários ali no Seminário Bíblico Palavra da Vida, em Atibaia. A Palavra da Vida é uma missão que já está há mais de 60 anos aqui no Brasil. Nós estamos em mais de 8 estados aqui no Brasil. Tem Palavra da Vida em mais de 60 países também, ao redor do mundo. E o foco da missão do Palavra da Vida é trabalhar com juventude. Hoje, eu sou um dos coordenadores ali do curso de liderança e discipulado, curso que trabalha com jovens. Nós, esse ano, estamos com uma turma de 96 alunos, jovens que concluíram o ensino médio e que querem dedicar a sua vida durante um ano para fortalecer a sua fé, amadurecer a sua fé com o Senhor Jesus, viver uma experiência mais firme com Deus, ter uma experiência maior com o Senhor Jesus. É comprovado que 54% da juventude que conclui o ensino médio, jovens cristãos, jovens que vocês conhecem, 54% deles, ao saírem do ensino médio, ingressarem nas faculdades, 54% deles se desviam. É um número muito grande. Talvez você conheça algum jovem que, infelizmente, ao entrar na faculdade, ao concluir o ensino médio, chegando à fase da juventude, infelizmente, não está hoje nos caminhos do Senhor. Isso é muito comum, muito comum. Talvez alguém da sua família, um filho, um sobrinho, algum conhecido seu. E o propósito do nosso curso é capacitar esses jovens, fortalecer eles para conhecerem a Deus, para depois desse um ano, eles viverem essa realidade de ser luz no mercado de trabalho, ser luz dentro das faculdades. Gente, a gente sabe que mundo acadêmico, faculdade, mercado de trabalho hoje está tudo perdido. O mundão aí fora está assim, gritando horrores, E a gente tem comprovado isso com os nossos próprios olhos. E nós temos essa oportunidade de capacitar esses jovens, caminhar com esses jovens, capacitando eles a aprender a viver uma vida centrada na palavra de Deus e testemunhar isso, florescer isso lá fora. Eu sou um exemplo disso. Fui para lá para fazer esse um ano só. A minha ideia era ficar um ano lá, estudar, conhecer, voltar para Goiânia. Minha família toda daqui de Goiânia, minha família também é da Igreja Batista Renascer, ali na Vila Nova. E a nossa ideia era ficar lá só esse tempo, mas com o passar desse um ano, Deus foi trabalhando no nosso coração, no meu coração, eu fui entendendo aquilo que o Senhor tinha, juntamente com a minha família, juntamente com a liderança. O pastor Eudes, na época, também era um dos meus líderes, ainda é um, E naquela época nós entendemos que eu gostaria de continuar estudando, me capacitando. Me formei ali, fiz o meu curso de teologia ali, a minha graduação ali. E já são 10 anos que eu estou lá. Hoje, trabalhando com esses jovens, e a nossa maior missão é trabalhar com esses jovens, levando eles para mais perto de Jesus. E eu tenho um videozinho bem rápido do que é esse trabalho que a gente está fazendo. Nós trabalhamos com missões urbanas. Estamos a 40 minutos ali da cidade de São Paulo, 30 minutos de Campinas, bem no meio das duas grandes cidades. E nós recebemos jovens de todo canto do Brasil e do mundo.
Então, se você tem algum jovem que está concluindo o ensino médio, ou que já concluiu, já está até na faculdade, se você tem algum jovem que você gostaria de, nossa, isso talvez seria legal para ele, talvez seria uma oportunidade para ele aprofundar a fé, fortalecer a fé. Gente, essa é a oportunidade. Então, eu queria soltar esse videozinho rapidinho, e aí depois a gente entra com a mensagem. Compartilhar com vocês sobre uma oportunidade fantástica que você não pode perder. Se você é jovem, está terminando agora o terceiro ano do ensino médio e pensando o que você vai fazer, cara, eu queria compartilhar contigo sobre o CLD. Aqui na Palavra da Vida a gente tem um curso de 1 ano. A gente chama isso de Gap Year. É uma pausa. Você vai terminar seu ensino médio e antes de você dar novos passos na sua vida, que profissão seguir, mas você vai focar em Deus. A Bíblia me diz, se eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, Deus vai cuidar de mim em todas as outras áreas. Então, o CLD é essa oportunidade. Você vai aprender coisas que você nem sabia. E daqui a pouquinho eu vou explicar para você o que a gente faz aqui. Mas desde já, olha para esse convite. Vem fazer CLD com a gente. No CLD, nós temos 3 áreas. A primeira área é a área de estudo. É um curso, como eu disse para vocês. No CLD, você vai aprender coisas que você nem sabia que você não sabia sobre as Escrituras. Vai perceber valores que estão no seu coração, que talvez não estejam alinhados com a Palavra de Deus. E isso vai fazer diferença para o resto da sua vida. A gente tem também o setor vida. É aquele setor que vai ajudar você a adquirir hábitos que vão construir uma vida para a glória do Senhor. Além disso, nós cremos que Deus quer nos transformar de dentro para fora. Primeiro, transformando o nosso coração, e aí as nossas ações e tudo que a gente vai fazer vão dizer respeito a Ele. A terceira área que você vai conhecer aqui é a área de serviço cristão. Você vai ter oportunidades de servir em muitas áreas. E talvez você olhe e fale, eu não tenho nenhuma habilidade. Deus não pode me usar. Pelo contrário, você vai perceber que Deus pode usar cada um de nós e você vai sair daqui com ferramentas para poder ser útil nas mãos dele. Bom, o CLD tem me ajudado a olhar certas coisas e certas situações como decisões do meu futuro que antes eu não tinha. Hoje eu consigo olhar para minha igreja e ver vários ministérios e ver a importância desses ministérios que antes eu não conhecia e antes eu não dava devido valor. E também não só na parte ministerial e congregacional da igreja, mas também na parte de trabalho. Meu foco e meu propósito para um trabalho é totalmente diferente do que eu tinha antes. Uma das maiores coisas que o CLD mudou foi a minha visão de lidar com os meus problemas, da minha vida em si, assim, de uma forma geral, sabe? Em casa eu via uma vida muito legalista. A suficiência de Cristo foi o que mais eu fui lapidada, entender como Cristo precisa ser suficiente nas pequenas coisas. O CLD me ensinou muito sobre a Bíblia e sobre fatos que eu nunca pensei que existiam, e verdades, histórias e profecias que eu nunca tinha escutado, e isso me ajudou a formar uma base para minha vida e ter um relacionamento com Deus que antes eu não tinha fora do CLD. Essa base me ajudou a tomar decisões para minha vida fora daqui, tanto com a faculdade quanto com o ministério, e eu descobri quanto eu era apaixonada em investir na vida das pessoas, investir na vida da juventude. Para mim, o ponto-chave do CLD é a questão da vida. Aqui é muito legal que a gente não só estuda, não só serve, mas a gente tem uma vida voltada a glorificar e honrar a Deus. Então, desde nossos relacionamentos nos prédios, até o jogar bola, uma conversa no refeitório, isso é com certeza a coisa que mais me chamou a atenção. Esse moldar do caráter cristão através de coisas simples do nosso dia a dia. Isso é uma prévia bem rápida do que é o nosso curso. Os alunos, eles residem lá, é um curso interno. Então tem a parte dos alojamentos masculinos, a parte dos alojamentos femininos, e o curso é dividido nessas 3 áreas. A área de estudo, que é a parte acadêmica, eles têm aulas todo o período da manhã, eles estudam toda a Bíblia, matérias bíblicas como evangelismo, teologia sistemática, panorama do Antigo e do Novo Testamento, ferramentas para poder capacitar eles a enfrentar esse mundão, fortalecer eles na palavra de Deus, que é o que realmente vai fazer sentido lá fora. Tem a parte de vida, que são os relacionamentos, o dormitório, o servir. A gente coloca eles para trabalhar também, né? Porque imagina, 90 jovens juntos, a gente precisa, né, tirar um pouquinho do suor deles ali também. Mas é uma oportunidade deles aprenderem a servir, aprenderem a colocar em prática isso, o serviço. E a área de serviço cristão.
nós saímos para igrejas ali da região aos finais de semana e servimos a igreja. Se a igreja fosse um pouquinho mais perto para os Toyotas, eu ia trazer um grupo aqui, para a gente fazer um movimento aqui nessa região. Mas o nosso curso é um curso voltado para a juventude, capacitar o jovem a olhar para a palavra de Deus, amar a palavra de Deus e servir Jesus, colocar isso em prática no dia a dia dele. E o meu maior desafio para você é orar por nós. Lembre-se de nós nas orações de vocês. Nós precisamos e carecemos. São jovens que vêm com todos os contextos de vida que vocês podem imaginar. Dos mais simples até os mais cabeludos, os mais difíceis. Mas o que é mais lindo é ver a transformação que o Senhor Jesus faz nessas vidas ao longo desse ano. E o que é lindo também é ver esses jovens querendo continuar. Então, vários deles têm a possibilidade, assim como eu, de continuar o curso, a graduação em teologia. Então, ele sai dali com uma graduação em teologia também. Existe essa possibilidade. Então, é um curso muito dinâmico, muito intenso. Nós temos as viagens missionárias. Agora, no segundo semestre, nós vamos estar ali na região, próximo de São Paulo, com 3 grupos. Nós ficamos 15 dias inseridos. Até o ano passado, a gente estava indo ali para a região do Vale do Jequitinhonhas, o norte de Minas, quase Bahia. Uma região totalmente carente, totalmente necessitada também da graça de Deus. Pessoas ali em estados difíceis também. E nós estamos servindo ao Senhor Jesus, levando esperança para pessoas que muitas vezes não ouviram. É lindo quando a gente chega num lugar, igual a gente chegou lá na região do Vale do Jequitinhonha, você vai conversar com uma pessoa e a pessoa nunca, queridos, nunca abriu a Bíblia para ler. Nunca ouviram sobre o Evangelho. Existem pessoas que estão assim. E aí a gente capacita esses jovens para serem esse canal, para serem instrumentos do Senhor, nas mãos do Redentor, levando esperança para outras vidas também. Então, se você conhece um jovem que gostaria de conhecer um pouco mais sobre o curso, vem falar com a gente no final aqui do culto. Nós podemos passar todas as informações. A gente tem um evento agora, em setembro, que chama CLD Experience. É um final de semana, onde o jovem vai para lá, passa o final de semana todo lá, vivenciando tudo isso aqui. Ele tem aula, ele tem as tarefas, ele vai para o refeitório, ele vai para as capelas assistir os cultos, ele vai servir, ele vivencia também a parte do acompanhamento, discipulado. Então, cada missionário também é responsável em acompanhar integralmente um grupo de 5 a 6 alunos. Então, ele não está solto ali. Então, eu e a Jana, por exemplo, somos responsáveis. Eu sou responsável por 6 meninos, a minha esposa é responsável também por 6 meninas, e durante todo o ano, todos os missionários acompanham, discipulam, interagem com eles nas lutas, nas dificuldades que eles vão vivendo ali dentro. Mas é lindo a gente ver o que o Senhor Jesus vai fazendo nessas vidas. Então, agora em setembro, se você tiver algum jovem que tem interesse também de conhecer esse curso, fala com a gente mexe os pauzinhos, dá um jeito de mandar para lá, né? Paga uma passagem de ônibus aí, dá um jeito, recebe na minha casa está lá de portas abertas para poder receber esses jovens. E o nosso maior desejo é que essa juventude seja impactada e faça diferença para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos colocar diante do Senhor essa noite, reconhecer a Tua bondade, a Tua misericórdia que tem nos guiado, que tem nos sustentado. Deus, nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Deus, pela liberdade de culto que ainda temos. Obrigado porque nós podemos ter uma Bíblia nas nossas mãos. Obrigado porque a gente pode cantar louvores ao Senhor aqui essa noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor trouxe cada pessoa aqui essa noite, já está preparando também o coração de cada um deles. Mas o meu maior desejo é que o Senhor fale aos nossos corações, que possamos sair daqui impactados pela Tua presença, impactados pelo Teu amor, impactados pela Tua palavra, e enxergar, Deus, o privilégio que é viver uma vida contigo. Eu te louvo, Deus, por essa igreja, te louvo pela liderança dessa igreja que tem feito um lindo trabalho aqui. Agradeço ao Senhor pela oportunidade que o Senhor está me dando, que o Senhor me capacite, me use apesar de mim mesmo, Deus. E que acima de todas as coisas, toda honra, toda glória, todo louvor seja dada somente ao Senhor Jesus.
Essa é a minha oração em teu nome, ó Deus. Amém. Quando eu estava pensando, João, pode colocar para mim aí, por favor? Quando eu estava pensando no tema para compartilhar com vocês, estava orando ao Senhor e falando, Deus, o que o Senhor tem para falar aos nossos corações? E aí, esses tempos atrás, eu estava ouvindo uma música que tem esse tema, pequenas alegrias da vida adulta, que são realidades que a gente vive no dia a dia. E tem várias alegrias que a gente vive, né, momentos de alegria nas nossas vidas. Com certeza, se você parar para pensar agora, vai ter alguma coisa, alguma lembrança na sua mente que você se sentiu extremamente alegre, extremamente feliz. Assim como eu passo por isso em vários momentos, nós identificamos isso. E eu tenho aqui alguns exemplos dessas pequenas alegrias. Às vezes pequenas mesmo, mas que fazem a diferença para a gente. Uma delas é um sábado de paz onde você pode dormir mais um pouquinho. Tem coisa boa nisso? Fala a verdade. Tem 6 anos que eu não vivo isso, gente. Desde que minha primeira filha nasceu, acredita? Acabou. 6h30, está todo mundo lá na cama, pulando. Glória a Deus por isso. Mais um sábado de paz onde você pode dormir mais um pouquinho. Ou o gol da virada, que quase rebaixa seu time. Lá nos 46 do segundo tempo, seu time vai e faz um gol. Traz uma alegria para o seu coração. Para aqueles que gostam de uma praia, você poder ir para um litoral, viajar com a família, passar um tempo em família. O orgulho de um trabalho bem feito, quando o seu chefe vem em você e fala, cara, parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação, muito bem. Isso é muito bom, esse reconhecimento. Chegar em casa mais cedo, sabe aquela sexta-feira que você está cansadão? E aí você chega em casa mais cedo, a família está lá te esperando, né? Ser recebido pelos filhos, pela esposa. Uma coisa muito boa também para os pais de filhos pequenos, aqueles desenhinhos que eles fazem, que a gente nem dá tanta moral assim, mas aqueles presentes feitos com tinta guache, com papel crepom, aquelas coisas simples. Isso traz alegria para o nosso coração. Eu lembro de uma alegria que eu sentia, que eu ficava extremamente feliz quando eu era mais novo, era quando minha mãe e meu pai me deixavam ficar com o troco do pão. Sabe, que você ia comprar e o pai, não, pode ficar com o troquinho. 50 centavos, gente. Como eu queria ter isso hoje. Quando você faz uma comida gostosa, vocês, mulheres, e seu marido te elogia. Nossa, amor, que delícia que está essa refeição. Isso é bom. Para os pais aí, tantos de filhos crescidos, tanto também os pais de filhos pequenos, aquela boa e velha promoção de fralda na drogaria. Gente, quando eu fico correndo atrás, pastor Eudes, de promoção. Isso me traz muita alegria. Ou então aquela alta que seu filho recebeu depois de uma forte crise de bronquiolite. Ou uma doença que ele viveu. Isso traz muita alegria. Estar com a família, minha família toda aqui, já tinha quase 1 ano que a gente não se encontrava. Isso traz muita alegria. Para os acadêmicos, para a galera que está aí na faculdade, a última prova do semestre da faculdade. Gente, fala a verdade, eu estou vendo uma pessoa ali que está rindo. Não é bom? Quando você fecha o semestre, eu estou fazendo faculdade também, fechei o semestre assim, ó, mas fechei, graças a Deus. A casa limpa no final do dia, aquele cheirinho gostoso de casa limpa, o cesto de roupa suja vazio, ouvir a sua música predileta alto, sabe quando você liga aquela música que você gosta de ouvir, que você adora, que você canta, que você louva. Rever as fotos de quem você ama, no meu caso, rever as fotos do meu avô, que é uma pessoa que eu sinto muita falta. Olhar nos olhos de quem você ama, conversar com Deus, vir para a igreja, comer pastel de feira, ter paz no coração, liberar perdão, um abraço inesperado, um trabalho voluntário, estar vivo, fazer aniversário.
São vários exemplos de coisas que nós vivemos. E a pergunta que eu faço para você hoje é: o que faz você feliz? O que traz satisfação ao seu coração? Quanta coisa boa nós passamos nos nossos dias. Momentos ordinários, quando muitas vezes a gente se esquece de contemplar a bondade de Deus. Sabe essas pequenas coisas que eu citei aqui? A gente esquece de olhar para o Senhor, de lembrar do quanto Ele é bondoso. Nos esquecemos de quem Ele é, das coisas que Ele tem feito. Quantas vezes invertemos os valores e colocamos nossas expectativas nessas coisas também. Muitas vezes essas coisas não acontecem. Eu citei aqui um exemplo, né? Receber a alta de um filho, ou a alta de alguém da sua família que está doente. Às vezes isso não acontece. Nós colocamos as nossas expectativas nisso, momentos como esses, em que a gente não vê as coisas acontecendo e o nosso coração faz o quê? Se desespera. Você também já passou por isso, eu tenho certeza. Ficamos temerosos, sentimos medo. E algumas vezes até nós questionamos a Deus. Deus, por que isso está acontecendo? Por que eu estou passando por essas circunstâncias? Por que eu estou vivendo isso? Por que o Senhor está permitindo eu lidar com essas situações? Mas o que faz você feliz? O que traz alegria para o seu coração? Nós estamos rodeados de momentos que trazem alegria. Rodeados de momentos que trazem muita satisfação ao nosso coração. Mas o problema é que o nosso coração sempre vai buscar em fontes que não nos saciam. A gente sempre vai buscar esses momentos de alegria, mas essas alegrias, por mais que elas sejam reais, que sejam legítimas, muitas vezes elas são momentâneas. Quantas vezes eu já busquei em fontes vazias? Quantas vezes nós acreditamos em mentiras? Somos enganados como crianças inocentes. Nos esquecemos de olhar para a bondade do Senhor. E o mundão aí fora, ele prega isso. Ele fala para você, não, você tem que buscar a sua felicidade. E tem um autor que eu gosto muito, Tim Keller, no livro Deuses Falsos. Se você tiver a oportunidade, compre esse livro e leia. Ele diz assim: podemos não nos ajoelhar fisicamente diante da imagem de Afrodite, mas muitas jovens de hoje são levadas à depressão e disfunções alimentares por uma preocupação obsessiva com a sua imagem. Ela não adora a um Deus, não cultua isso. É uma jovem que vive aqui dentro da igreja. Só que muitas vezes vive uma disfunção, vive uma vida infeliz. Por quê? Porque está buscando uma satisfação no culto ao seu corpo, na beleza. Podemos não queimar incenso a Deus Ártemis, mas quando o dinheiro e a carreira são elevados a proporções cósmicas, realizamos algo como um verdadeiro sacrifício de crianças, negligenciando a família e a comunidade para conquistar um lugar mais elevado no mundo empresarial, riquezas, prestígios. Quantas vezes nós pais nos esquecemos disso, de priorizar as nossas famílias, de priorizar a nossa casa, o nosso lar, em busca de riqueza, um cargo melhor no mercado de trabalho. Colocamos as nossas expectativas nisso, almejamos isso, queremos isso. Mas a realidade é que o nosso coração sempre vai buscar uma satisfação. O meu e o seu coração sempre vai querer encontrar contentamento em alguma coisa. Sempre vamos buscar em fontes vazias. O nosso coração, ele é desesperadamente corrupto. E aqui algumas frases que a gente ouve muito lá fora. Talvez você já tenha ouvido essas frases. Nada é errado se te faz feliz. Vai lá, faça. Mergulhe naquilo que te dá vontade, porque a vida não espera por ti. Seja qual for o caminho, sempre escolha aquilo que traz felicidade, sempre vá em direção àquilo que traz felicidade. E essa última aqui é o próprio Capiroto falando, né? Para encontrar felicidade, ouça o seu coração.
Que mentira isso. Que mentira. E, gente, você talvez já ouviu essas frases. Aí fora, o mundão, ele prega isso 24 horas por dia. Você pode ser o que você quiser, você pode ser um homem, pode ser uma mulher, você pode ser ter um relacionamento fora do seu casamento, você pode viver uma vida longe de Deus, você pode ser qualquer coisa que você quiser, mas ouça o seu coração e vá viver a sua vida, vá viver aquilo que vai trazer felicidade para você. Mas não é isso que a palavra de Deus nos traz. Não é isso, porque a palavra de Deus deixa muito claro: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O nosso coração é desesperadamente corrupto. E o apóstolo Paulo falou isso também. Lá em Romanos capítulo 7, versículo 18, até o versículo 20, ele diz: eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom. Pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim, esse eu faço. Então, se eu faço o que eu não quero, na verdade não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. O nosso coração é desesperadamente corrupto e enganoso. Isso é o que nós vivemos muitas vezes. Quantas vezes eu dei ouvidos ao meu coração? Eu permiti que a cobiça, que os desejos, que o engano, que essas mentiras dominassem meu coração. Pastor Eudes estava comentando aqui no início, eu falei para ele não dar spoiler. Obrigado, Pastor Eudes. Eu, durante a minha infância, fui criado em um lar cristão, instruído na palavra de Deus, cresci dentro da igreja, nos caminhos do Senhor, mas no início da minha juventude, por volta dos meus 16 anos, eu comecei a dar ouvidos a essas mentiras que eu acabei de colocar aqui. Fui ouvir meu coração, fui querer satisfazer as minhas vontades. E mais ou menos com os meus 16 anos, eu comecei a usar drogas. Fui me distanciando cada vez mais do Senhor. E foram longos 7 anos nessa vida. Afundado nas drogas, na mentira, na prostituição, no engano, na manipulação. Por quê? Porque eu dei ouvidos ao meu coração. Porque eu achei que aquilo ali ia trazer uma esperança. Eu achei que aquilo ali ia trazer uma justificativa para as minhas lutas, para as minhas dificuldades. Eu achei que aquilo ali ia trazer paz para mim, ia trazer satisfação para mim. Eu achei que naquilo ali eu ia encontrar contentamento, alegria. Infelizmente não. Foi completamente o contrário. Foram anos completamente terríveis, afundado nos caminhos tortuosos e completamente longe do Senhor Jesus Cristo. Pastor Eudes, Pastor João, lá da igreja da Vila Nova, foram pessoas que fizeram diferença na minha vida, na vida da minha família. Eu passei por um processo de internação. O pastor Eudes falou aqui que ele pegava uma estradinha com o meu pai, eles iam me visitar na clínica de recuperação, ali no Garavelo. Iam lá cuidar de mim, cuidar das pessoas que estavam ali também. Durante 6 meses eu passei por esse processo de internação ali. E foi ali que eu compreendi a grandeza da bondade do Senhor Jesus. A grandeza do amor dele, o perdão que ele tem para cada um de nós. Várias pessoas aqui fizeram parte desse processo, intercedendo, orando, clamando ao Senhor, cuidando da minha família também nesse processo, pastora Meire, mulher de Deus, junto com a minha mãe. Pessoas que investiram, que gastaram tempo, que cuidaram de nós e que fizeram diferença nas nossas vidas. Mas se eu estou aqui hoje, é por pura graça e misericórdia de Deus. E a verdade é que o Senhor Jesus nos convida a viver isso. Tem um convite para você e para mim,
todos os dias para nós olharmos para Jesus, a nossa fonte de esperança, a nossa fonte de alegria, a nossa fonte de contentamento. Por quê? Porque Ele é a vida que satisfaz. É em Jesus que nós podemos encontrar a real felicidade. Ele é a vida que satisfaz, mas muitas vezes, pelos desafios da vida, nós damos ouvidos aos nossos corações. Muitas vezes, por conta do dia a dia, as circunstâncias, por conta da convivência com as pessoas, nós damos ouvidos a mentiras e nos esquecemos de voltar a nossa esperança, os nossos olhos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é. E hoje eu quero deixar aqui para vocês, de maneira muito simples, talvez tudo que eu vou falar aqui não seja nada novo para você, não tenho nada de novo, nada de especial, mas aquilo que eu quero deixar para você aqui são 4 lembretes, para que nós possamos viver vidas realmente dependentes de Jesus, vidas realmente satisfeitas em Jesus, para que ao sair daqui amanhã, lá no seu trabalho, que você tem aquele chefe insuportável, que não é crente, que te persegue, você possa encontrar satisfação e glorificar o Senhor Jesus, para que o seu relacionamento, o seu casamento, que está a ponto de uma separação, para que quando você voltar para casa, você fale, não, em Jesus eu tenho a vida que satisfaz. Em Jesus eu posso louvar, em Jesus eu posso continuar, em Jesus eu posso agradecer, em Jesus eu posso descansar o meu coração. E o primeiro lembrete que eu quero deixar para você é, Jesus é. É o primeiro lembrete. Muitos momentos da nossa vida, as tentações à nossa volta parecem nos engolir. As lutas ao nosso redor parecem ser muito maiores do que nós podemos suportar. Talvez você esteja passando por isso hoje. Talvez você chegou aqui na igreja sem vontade de vir para cá, porque o peso está tão grande que você não estava nem com vontade de vir para cá. Eu já passei por isso, e é algo comum nas nossas vidas. Nossas ações muitas vezes parecem estar muito longe daquilo que o Senhor quer de nós, daquilo que nós lemos nas Escrituras, daquilo que é a vontade de Deus. E é nesses períodos que o desânimo bate, é nesses períodos que a ansiedade grita aos nossos corações, é nesse período que os caminhos de Deus parecem ser mais elevados, para que nós continuamos seguindo. Mas o convite aqui é que você olhe para Jesus, se lembre dele. Jesus nos deu tudo que nós necessitamos, Ele é a fonte, Ele é tudo que nós precisamos, Ele é eu não sou. Por nós mesmos, nós não vamos conseguir. Por nós mesmos, eu não vou querer educar os meus filhos nos caminhos do Senhor, mas em Jesus eu posso fazer. Por mim mesmo, eu não quero perdoar a minha esposa, mas em Jesus eu posso fazer. Por nós mesmos, eu posso, por mim, eu não quero ser um canal de bênção ali no mercado de trabalho, mas em Jesus eu posso ser. Com aquele vizinho que é rixoso, que é trabalhoso, que você não gosta de se relacionar, você por você mesmo, não vai querer viver isso. Mas em Jesus, você pode viver. Em Jesus você tem tudo aquilo que você precisa para viver isso. E o texto que eu quero compartilhar com vocês, está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. A realidade é que nós precisamos correr para Jesus. Se não for por Jesus, realmente nós não vamos conseguir. Nós estamos fadados ao fracasso. Mas é lindo saber que o Senhor Deus já nos concedeu tudo aquilo que nós necessitamos. O texto diz assim: Deus, com seu poder divino, nos concede
tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, para a sua própria glória e excelência. Muitas vezes nós arrumamos justificativas, muitas vezes nós arrumamos desculpas para não viver aquilo que o Senhor Jesus tem para nós. E nós somos mestres em dar desculpas. Ah, eu não quero perdoar. Ah, mas foi ela que fez. Ah, mas não. Em Jesus Cristo nós temos tudo o que nós necessitamos para uma vida de devoção, para uma vida que agrade a Ele, para uma vida que seja realmente transformada. Por quê? Porque Ele conhece o seu interior, Ele conhece os seus defeitos, Ele conhece as suas lutas, Ele conhece as suas dificuldades no íntimo do seu ser, aquilo que realmente que você nunca nem compartilhou com ninguém, Ele conhece. Ele é conhecedor de todas as coisas. E Ele quer que você viva isso. A partir do momento em que você reconheceu a morte de Jesus naquela cruz, a partir do momento que você declarou, não, eu entendo e eu compreendo quem Jesus é, o que Ele fez por mim, o seu amor, a sua ressurreição, a partir desse momento, você e eu não temos mais justificativas. Não temos. Temos tudo o que necessitamos em Jesus Cristo para viver uma vida que agrade a Ele. Por mais que o nosso procedimento muitas vezes mostre o contrário, Deus em Jesus Cristo já proveu todas as coisas para a piedade, para uma vida de glorificação a Ele, para uma vida que realmente o agrade. Não podemos permitir que esses pensamentos, que essas mentiras, eu não consigo, isso é maior do que eu, não podemos permitir que esses pensamentos dominem o nosso coração. Antes nós precisamos reconhecer quem Jesus é, reconhecer a grandeza do seu amor, do seu perdão por nós, e se lembrar que já possuímos condições verdadeiras para cumprir o propósito dele nas nossas vidas, para cumprir o plano dele nas nossas vidas, aquilo que ele me pede, aquilo que ele quer de mim como filho, aquilo que ele quer de você, aquilo que ele quer de nós como igreja, testemunhar, glorificar a ele. Por isso, reconheça quem Jesus é, viver uma vida buscando agradar ao Senhor constantemente. Lucas capítulo 9, versículo 23, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. É viver isso constantemente. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, diz que a graça do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É nesses momentos que nós devemos nos lembrar de quem Ele é. É nesses momentos que nós devemos reconhecer a sua bondade, o seu amor. Por quê? Porque Ele tem tudo que nós precisamos para um viver piedoso. Ele nos ensina a orar, Ele nos ensina a perdoar, Ele nos ensina a servir o outro, Ele nos ensina a renunciar às nossas paixões. Essas paixões que vão contrárias àquilo que Ele tem para nós. Em Jesus Cristo nós temos tudo o que nós necessitamos. Por isso, abra a sua boca e diga, Senhor Jesus, o Senhor é tudo que eu preciso. Senhor Jesus, Tu és tudo o que eu preciso para viver esse relacionamento. Tu és tudo o que eu preciso para poder, assim como minha mãe passou durante vários anos, a olhar para o filho que chegava em casa drogado, perdido, e falava, Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Os meus pais viveram isso na dependência de Deus, a minha família viveu isso olhando para Jesus, porque se eles não olhassem para Jesus, com certeza, iam arrancar o cabelo da cabeça. Em Jesus nós temos tudo o que nós necessitamos para viver uma vida que realmente glorifique a Ele. E o próximo lembrete que eu quero deixar para vocês nós temos a palavra de Deus. Opa, acho que eu fiz alguma coisa aqui, João, me salva. Isso. Nós temos a palavra de Deus. É nela que nós podemos nos deleitar, é nela que nós podemos nos aprofundar. Então, a continuação do texto. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo que necessitamos para uma vida de devoção. E aí vem o meio disso.
Como que nós vamos alcançar isso? A continuação do texto diz: pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua própria glória e excelência. Reconhecemos que em Cristo nós temos tudo que nós precisamos. A gente acabou de falar, Jesus é. Nós cantamos aqui, para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. Nós louvamos ao Senhor. Mas tem um meio para que a gente possa fortalecer isso dia após dia. A viver uma vida, né, que agrade a Deus. A resposta está aqui na parte B desse texto. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e excelência. Precisamos cada vez mais conhecer a Deus, os seus atributos, reconhecer quem Ele é, conhecê-lo cada dia mais. Podemos ver os atributos de maneira muito clara por meio da vida e da obra de Jesus, o que Jesus fez. A graça do Senhor Jesus cuidando, curando, salvando pessoas. Testemunhos de homens e mulheres, assim como eu e você, pecadores, falhos. Abre a Bíblia ali, na Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. Pessoas falhas, pecadoras, mas que decidiram viver uma vida para o Senhor Jesus. Decidiram viver uma vida de conhecer a Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Então, se você está com alguma coisa bagunçada na sua vida, abra a palavra de Deus. Vai ler aquilo que Ele tem para você. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos, nos mostra o caminho que nós devemos seguir e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e para capacitar o seu povo para toda boa obra. Você tem dedicado a sua vida em meditação na palavra de Deus? Tem gastado tempo na palavra de Deus? Você tem colocado a sua vida ali diante do Senhor para abrir a palavra de Deus e falar: Deus, obrigado. Quantas Bíblias você tem em casa? Eu devo ter umas 5, 6. E quantas vezes a gente passa o nosso dia sem dar valor para isso? Quanto tempo a gente gasta, tempos inúteis nisso aqui, ó? Onde a gente pode parar 5 minutos do nosso dia, ler a palavra, enxergar a vontade do Senhor, encontrar paz aos nossos dilemas, encontrar paz ao nosso... Você já teve essa experiência de abrir a palavra de Deus, meditar nas Escrituras e ser confortado, encontrar lá alegria, paz para o seu coração? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E a palavra de Deus é rica. E nos ajuda a lidar com isso, nos ajuda a enfrentar as circunstâncias lá fora, nos ajuda a testemunhar para outras pessoas, nos ajuda a proclamar o reino dele. Como que você vai proclamar o reino, sendo que você não vive isso? Sendo que você não conhece isso? Como que você vai poder testemunhar da bondade do Senhor, dos feitos dele, sendo que você não gasta tempo orando, pedindo ao Senhor para que ele fale ao seu coração por meio da palavra dele? Por muitas vezes, o nosso procedimento vai fora disso. Salmo 119, versículo 11, fala sobre isso. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É assim que nós fortalecemos a nossa fé, é assim que nós enxergamos a vontade de Deus para o nosso dia. É assim que nós podemos lidar com as circunstâncias no dia a dia. Como pode o jovem se manter puro? Salmo 119, versículo 9, obedecendo a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Ela traz a direção para as nossas vidas. Por isso, o segundo lembrete para você é: coloque a sua vida diante do Senhor Jesus, medite na palavra de Deus, enxergue o privilégio que nós temos de ter a palavra de Deus. Existem pessoas
ao redor do mundo que elas leem a Bíblia, sabe de que forma? Como se estivesse fazendo um contrabando. Elas rasgam trechos da palavra de Deus e passam um para o outro. E decoram a palavra de Deus dessa forma. Decoram textos grandes dessa forma. Contrabandeando a palavra de Deus. Porque em vários países, não são permitidos ter a palavra de Deus. E nós temos esse privilégio de ter a palavra em nossas mãos, em várias versões, com várias capas. E quantas vezes a gente não vive isso? Quantas vezes nós temos a possibilidade de colocar em prática também aquilo que o Senhor nos deixa, e damos ouvidos a essas mentiras, e nos esquecemos que devemos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso amanhã, segunda-feira, coloque isso em prática. Coloque isso em prática. Olhe para a palavra de Deus e fale: Senhor, eu preciso viver a Tua palavra. Me ajude a viver a Tua palavra. Me ajude a viver aquilo que o Senhor tem para mim. Fale ao meu coração através da Tua palavra. Gaste tempo na palavra de Deus. Reserve momentos iniciais do seu dia meditando. E, gente, hoje nós temos várias ferramentas que nos ajudam a isso. Você tem dificuldade de ler e compreender a palavra? Compre um livro devocional. Tem livros devocionais que nos ajudam, que já está tudo mastigadinho para você. Tem o texto, a aplicação, a forma como você pode viver aquilo no seu dia. Mas coloque isso como uma prioridade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É por meio da palavra de Deus. Então, ainda que você já tenha tentado, ainda que você já tenha, por muitas vezes, colocado isso como uma prioridade, às vezes a gente se perde. No decorrer do dia, com as circunstâncias, nós devemos continuar tentando de novo. E tente de novo. E tente de novo, mais uma vez. Nosso objetivo é perseverar em ouvir as palavras de Deus, até que realmente a gente escute como se Ele estivesse falando ao nosso ouvido, ao nosso coração, trazendo conforto para as nossas almas, cura ao nosso coração. A palavra de Deus é um tesouro que quanto mais você tira, mais ela se aprofunda. Quanto mais você busca, mais transformado você vai ser. Por isso, persevere na palavra de Deus. Coloque a sua vida diante do Senhor Jesus. Você vai encontrar em mais de 300 lugares na Bíblia, nos quais Deus fala diretamente com os seus medos, com as suas ansiedades, com as suas lutas. Ali está cheia, a palavra de Deus está cheia de lembretes da graça e da bondade de Deus todos os dias. Por isso, coloque seu coração diante do Senhor por meio da palavra. Então, o primeiro lembrete é Jesus é. O segundo lembrete é temos a sua palavra. O terceiro lembrete é desfrute do seu amor leal. A gente cantou aqui a música, minha mãe ama essa música, que foi a música que tocou no nosso casamento, no meu casamento, inclusive. Na hora que o irmão começou a cantar as músicas aqui, eu falei: Jesus Cristo, só o Senhor mesmo. E a gente reconhecendo o amor do Senhor, o amor leal dEle. E nós temos comprovações claras da graça e da bondade do Senhor. Cantou que grande é o Senhor, reconhecendo os feitos do Senhor nas nossas vidas. E uma das expressões que eu mais gosto na palavra de Deus, nas línguas originais, é uma palavra em hebraico, que é hesed, amor leal de Deus. Significa graça, bondade, misericórdia. Eu tenho certeza que você tem comprovações claras da grandeza e da bondade de Deus. Nós temos desfrutado disso todos os dias. Deus tem derramado a sua bondade sobre nós dia após dia. Todos os dias nós podemos reconhecer as infinitas misericórdias do Senhor. Nós temos incansáveis motivos para louvar a Deus por sua bondade. Nós falamos aqui algumas alegrias que nós vivemos no dia a dia. Mas eu quero deixar aqui para você, de maneira bem simples, motivo para você poder louvar ao Senhor agora, nesse momento.
Sabe quantas reações químicas estão acontecendo no seu corpo nesse momento? Mais de 3.000 reações químicas estão acontecendo agora. Existe um Deus que coordena tudo isso. Seu coração está batendo. Para você me ouvir, seu cérebro está funcionando, né? Está conseguindo me ouvir, me ver, está louvando a Deus, acabou de levantar sua mão, pôde movimentar seu corpo. Isso é uma comprovação clara da bondade de Deus. Quando você abre os seus olhos, ao acordar, graça e misericórdia derramadas sobre você. Bondade de Deus derramada sobre você. Você tem um trabalho, isso é graça e bondade do Senhor. Por mais difícil que ele seja, por mais infeliz que você esteja nesse momento lá, que eu sei que alguns podem estar, mas isso é graça e bondade do Senhor. Deus tem cuidado da sua vida financeira, graça e bondade do Senhor. Você tem uma igreja para cultuar a Deus, graça e bondade, misericórdia do Senhor. Isso é o Hesed, o amor leal de Deus que nos persegue, que está dia após dia sobre as nossas vidas. Nós temos vários motivos para louvar ao Senhor. Tem um hino que é bem antigo, que ele fala, conta as bênçãos. Quem lembra desse hino? Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, diz de uma vez. Então o desafio para você hoje, conte as bênçãos. Conte as bênçãos que o Senhor tem feito na sua vida. Proclame essas bênçãos para outras pessoas. Testemunhe da graça do Senhor Jesus. Testemunhe do amor dEle. Salmo 103, versículo 1 e 2. Todo o meu ser louve ao Senhor, que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Lamentações, capítulo 3, versículo 21 e 23. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Inesgotáveis. Por mais que você ache, por mais que as lutas que você esteja passando sejam grandes, por mais doloroso que seja o momento da sua vida que você está vivendo, mas as misericórdias do Senhor são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam a cada manhã. Louvado seja Deus por isso. Glória a Deus pelo seu amor leal, que está sempre presente nas nossas vidas. Que é uma comprovação gigantesca do amor leal do Senhor Jesus. A morte dele naquela cruz. Se entregando naquela cruz por mim e por você. O sangue que ele derramou naquela cruz por mim e por você é a maior comprovação que nós temos do seu amor infinito, da sua bondade. E por mais que você esteja passando por momentos difíceis, lembre-se dessa grandeza desse sacrifício. Isaías 53 diz que Jesus Cristo foi um homem de dores experimentado no sofrimento. Algumas versões dizem, homem de dores que sabe o que é padecer. E ele fez isso por quem, amados? Por nós. Ele fez isso por mim e por você, para que nós pudéssemos viver uma vida que glorificasse a Ele, que agradasse a Ele. Por isso, desfrute desse amor. Você vai continuar vivendo uma vida longe de Jesus? Até quando? Você vai continuar vivendo uma vida para si mesmo, buscando em fontes vazias? Até quando? O Senhor Jesus tem tudo aquilo que nós necessitamos. E o seu amor é infinito, a sua bondade é infinita. Se você abrir o Salmo 103, é um compilado de louvores e reconhecimento de como o Senhor é bom, de como a sua misericórdia é infinita, que como a sua misericórdia dura de geração em geração. Por isso, louve o Senhor, enxergue quem tem Ele feito, desfrute do amor leal do Senhor, desfrute do Hesed, da graça e da misericórdia de Deus. E o quarto e último lembrete que eu quero deixar para você, o primeiro é,
Jesus nós temos tudo em Jesus. O segundo nós temos a sua palavra. O terceiro desfrute do seu amor leal. E o quarto lembrete curta a eternidade. Curta a eternidade. Diego, como assim curta a eternidade? Tem uma frase, uma expressão em latim que é bem famosa, talvez você já tenha ouvido ela, se você não ouviu, você vai ouvir em algum momento. Essa expressão em latim é essa aqui, carpe diem. Carpe diem. Curta o dia. O poeta romano Horácio, no livro 1 de Odes, em que aconselha a sua amiga Leuconói na frase carpe diem quam minimum credula postero. Resumindo tudo isso, uma tradução possível para essa frase seria: aproveite o dia de hoje e confie o mínimo possível no amanhã. Daí surgiu a famosa expressão carpe diem, dando a importância de viver ao máximo as potencialidades do presente e importar-se o mínimo possível com o futuro, já que se pode ter a certeza de que ele durará. É isso que nós devemos viver? Eu acabei de falar ali atrás um pouquinho sobre isso. É isso aqui que a gente deve viver? Será mesmo que Jesus sofreu a sua morte por isso? Para isso? Para a gente curtir o nosso dia ao máximo? Viver sem dar importância à nossa vida? Buscar satisfazer as nossas vontades? Será que Jesus Cristo pagou um preço de cruz? Derramou o sangue dele, foi humilhado naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, para a gente viver isso? Para eu viver uma vida loucamente, seguindo as minhas vontades, os meus desejos, porque o amanhã é incerto? Não. Não foi para isso. E a outra expressão que vai de encontro, vai completamente contra isso que eu quero deixar para vocês, é outra expressão em latim também, que é a expressão carpe aeterno, curta a eternidade. Quantas vezes nos esquecemos da certeza da eternidade? Quantas vezes em meio às lágrimas que a gente derrama, e são muitas, quantas vezes em meio aos momentos de ansiedade, de preocupação, quantas vezes em meio à falta de recursos financeiros, à doença de um familiar, quantas vezes em meio ao luto, quantas vezes em meio a um filho que está completamente perdido, quantas vezes em meio a um casamento que está acabando, quantas vezes a gente se esquece da eternidade? Quantas vezes em meio às lágrimas, esquecemos que um dia Ele vai enxugar essas lágrimas. Ele vai enxugar cada uma delas. Por isso, o convite aqui para mim e para você é para que a gente possa viver essa expressão carpe eterno, curtir a eternidade agora. Viver a vida aqui com uma perspectiva de algo futuro, com a certeza de algo futuro, com a certeza que um dia Jesus voltará e colocará um fim em tudo isso. Curtir a eternidade aqui com a perspectiva de que Jesus Cristo já venceu, e glória a Deus por isso. Ele venceu a morte para que você e eu pudéssemos desfrutar da eternidade hoje. A eternidade começa no momento em que eu vivo para encontrar Ele. A eternidade começa agora, não vai ser lá no futuro, não. Você aqui hoje pode viver uma vida com a perspectiva daquilo que é eterno, daquilo que Ele já nos garantiu. Ele venceu a morte e vivo está. Glória a Deus por isso. O apóstolo Pedro, ele nos lembra dessa bendita esperança, lá em 1 Pedro também. A gente estava lendo 2 Pedro, lá em 1 Pedro ele diz: agora temos uma viva esperança, uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Versículo 6. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo,
e vai acabar esse tempo. Glória a Deus por isso. Por algum tempo vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica, como fogo prova e purifica o ouro. Assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. E isso resultará em louvor, glória e honra no dia que Jesus Cristo for revelado. Glória a Deus por isso, que nós podemos ter essa certeza da eternidade. Queridos, tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso aqui um dia vai acabar. Nós somos peregrinos, nós estamos de passagem nessa terra. Nós não somos dessa terra. A eternidade começa hoje. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, diz: se a nossa esperança se baseia apenas nessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Está passando por lutas, está passando por dificuldades? Lembre-se da eternidade que o Senhor Jesus Cristo já te garantiu. Abra sua boca e louve ao Senhor e fale: Deus, muito obrigado, porque eu posso ter essa certeza. A certeza de que tudo isso aqui um dia vai acabar e eu vou morar contigo, vou reinar com o Senhor. Talvez você esteja aqui hoje e não tenha essa esperança. O meu convite para você é que você abra sua boca e reconheça quem Jesus é. Fale com os seus lábios: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor morreu na cruz por mim. Senhor Jesus, eu não quero mais viver para mim mesmo. Senhor Jesus, eu não quero viver mais para as minhas paixões. Eu quero viver para Ti. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Salomão, ao final de sua vida, ele viu que tudo isso aqui era passageiro. Nada tinha sentido. Olhou para tudo aquilo que ele tinha, as suas posses, o seu trabalho, o seu dinheiro, e viu que tudo isso era o quê? Correr atrás do vento. Ele diz isso. Lá em Eclesiastes capítulo 2, ele diz: dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes e plantando belos vinhedos. Fiz jardins e parques, e os enchi de árvores frutíferas de todas as espécies. Salomão é o homem mais inteligente de toda a terra. Construí açudes para juntar água e regar meus pomares verdejantes. Comprei escravos e escravas, e outros nasceram em minha casa. Tive muito gado, rebanhos, mais que todos que viveram em Jerusalém antes de mim. Juntei grande quantidade de prata e ouro, tesouros de muitos reis e províncias. O homem mais rico de toda a terra. Contratei cantores e cantoras e tive muitas concubinas. Tive tudo que um homem pode desejar. Tornei-me mais importante que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Tudo o que desejei, busquei e consegui. É legítimo isso? Você almejar, você buscar as coisas? É legítimo você querer ser um bom profissional, ter uma boa casa, ter posse? É legal, é isso é bom, isso não é errado. A diferença é onde você coloca a sua esperança. Se a sua esperança está nessas coisas. No trabalho árduo encontrei grande prazer, a recompensa por os meus esforços. Mas ao olhar para tudo que havia me esforçado, tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena abaixo do sol. Ao final de uma vida, tendo tudo isso, ele reconheceu que a vida dele foi correr atrás do vento. Uma vida completamente vazia, sem sentido. Talvez você esteja vivendo uma vida assim, sem sentido. Uma vida para os seus prazeres. Uma vida buscando encontrar satisfação em coisas terrenas. Mas o convite aqui para você é que você olhe para aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por você. Para que você lembre que Jesus é tudo que nós precisamos, Ele é a fonte de tudo. Para que você lembre que nós temos a palavra dEle. Para que você se lembre também do seu amor leal, das demonstrações claras da graça dEle. E para que você comece
a curtir a eternidade hoje, se lembrando daquilo que o Senhor Jesus já te garantiu, se lembrando daquilo que Ele já te deu, que é a certeza da salvação, o maior presente que nós podemos ter. Por mais que os dias estejam difíceis, por mais dolorosos que sejam os seus dias, em Jesus você pode ter esperança. Ei, presta atenção aqui. Você que ainda não tem o Senhor Jesus, o convite é para você hoje. Não deixe para amanhã. Não continue vivendo uma vida longe de Jesus. Arrependa-se. Abra sua boca e fale: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Me arrependo das escolhas que eu tenho vivido na minha vida. Eu me arrependo dos caminhos longe que eu tenho vivido do Senhor. E eu quero viver para Ti. Enxergue a grandeza do amor dEle por você. Enxergue a certeza da eternidade que um dia você pode ter. Mas tem um detalhe nisso. Sem Jesus, você não tem nada disso. Sem Jesus, nós estamos completamente fadados ao fracasso. E o pior de tudo, viver uma vida eternamente longe dele. Eu não quero isso. E eu não quero isso para você. Por isso, estou te convidando a abrir os seus olhos e olhar para Jesus. A abrir a sua boca e reconhecer quem Jesus é. Reconhecer a grandeza do amor dele. As alegrias da nossa vida, as pequenas alegrias que nós vivemos no dia a dia, elas fazem parte da nossa vida. Nós temos vários momentos como esse, mas as dores também fazem, as lutas e as circunstâncias também. Mas para isso nós devemos nos lembrar que a nossa esperança não deve estar nas coisas, não deve estar nessa terra, mas os nossos olhos devem continuar fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12. Mantendo os nossos olhos fixos em Jesus. Não tire os seus olhos dele. Igreja, não tire os seus olhos dele. Só assim essa igreja poderá fazer a diferença nessa cidade. Só assim essa igreja vai poder fazer a diferença nesse bairro, nessa comunidade, nas vidas que vão chegar aqui sedentas da graça dele. Por isso o desafio para vocês, para mim é: vamos continuar olhando para Jesus Cristo. Devemos olhar para as alegrias da vida adulta, reconhecendo que tudo vem dele. E que a nossa maior alegria é ter em Jesus a possibilidade de viver uma vida alicerçada na palavra, desfrutando do amor leal dele e curtindo a eternidade também. Eu gostaria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei como que está seu coração. Tenho certeza que assim como eu, você tem vários motivos para louvar. Mas também tem vários pedidos ao Senhor. Assim como eu, você também tem derramado lágrimas. Muitas vezes dolorosas. Mas o convite para você hoje é para que você se lembre de quem Jesus é. Ele é tudo em nós. Ele é tudo o que nós precisamos. Ele é a fonte de vida. Ele é a fonte de esperança. Ele é a fonte de paz para os nossos corações. E por muitas vezes nós buscamos em fontes completamente vazias. Mas eu quero te dizer que só em Jesus você vai poder encontrar a verdadeira esperança para a sua vida. Só em Jesus você vai poder ter uma vida transformada. Só em Jesus o seu casamento vai ser restaurado. Só em Jesus os seus filhos voltarão para os caminhos do Senhor. Só em Jesus você vai poder continuar tendo esperança. Só em Jesus você vai poder encontrar alegria
para ir para o seu mercado de trabalho, para o seu trabalho ali, para cuidar daquele paciente ali, para cuidar daquela empresa. Só em Jesus nós podemos viver isso. E eu quero convidar você que compreendeu essa mensagem, que entendeu aquilo que o Senhor Jesus fez por você, para que hoje você diga não, renuncie esses caminhos que estão longe do Senhor e se renda à grandeza do amor dele. Pai, nós louvamos o Teu nome, exaltamos a Ti, Senhor Jesus. O Senhor é um Deus bom, Tu és um Deus de graça, de bondade, de infinitas misericórdias. Obrigado, Deus, porque o Senhor deu Teu Filho Jesus para morrer por nós. Grande é o Senhor. Nós queremos engrandecer o Teu nome pelos Teus feitos, pela Tua obra nas nossas vidas. Nós reconhecemos, Deus, o Teu amor constante sobre nós. Deus, quantas vezes nós temos vivido caminhos longe do Senhor? Quantas vezes temos escolhido viver para nós mesmos, para as nossas satisfações pessoais? Quantas vezes temos vivido caminhos completamente diferentes daquilo que o Senhor tem para nós? Ó Deus, nós clamamos por misericórdia, por perdão do Senhor nas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a manter os nossos olhos fixos em Ti. Ajude-nos, Deus, a continuar vivendo para o Senhor. Nós carecemos da Tua bondade, carecemos do Teu amor, Deus. Eu quero convidar você que entendeu essa mensagem, que hoje está vivendo caminhos longe do Senhor e quer dizer um basta, quer dizer não a isso. Quero convidar você que está vivendo para si mesmo, para os seus próprios prazeres. Quero dizer para você que não tem saída, hein? Fora de Jesus, não tem solução para a sua vida. Se você entendeu essa mensagem e gostaria de viver uma vida para Jesus, faça um gesto com sua mão. Se você entendeu a grandeza do amor do Senhor Jesus por você e não quer mais viver para si mesmo, abra sua boca e fala: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Talvez você não esteja com coragem de tomar uma atitude, de levantar, de fazer um gesto com a sua mão, mas faça aí onde você está, abra sua boca e fale: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Senhor Jesus, transforma o meu lar. Senhor Jesus, transforma o meu relacionamento. Senhor Jesus, transforma o meu casamento. Senhor Jesus, transforma o meu trabalho. Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Abra a sua boca nesse momento e diga: Senhor, Tu és tudo que eu necessito. Pai, nós queremos louvar o Teu nome, Deus, engrandecer ao Senhor pela Tua bondade. Ajuda-nos, Deus, a reconhecer quem Tu és todos os dias. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a enxergar o Teu amor, a voltar para o Senhor os nossos olhos, Deus. Carecemos da Tua graça e da Tua bondade, Deus. Louvamos e exaltamos a Ti, Senhor, pela Tua bondade. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu amor. Reconhecemos quem Tu és, a Tua grandeza, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a voltar os nossos olhos dia após dia para Ti, Deus. A viver uma vida de arrependimento, de consagração ao Senhor. Ajuda-nos a olhar para a Tua palavra e encontrar esperança nela, Deus. Perseverar nos Teus caminhos, ó Deus. Nós precisamos de Ti. Louvado e exaltado seja o Teu nome.